Paz do Senhor a todos, irmãos, uma boa tarde. Passando mais uma tarde com a palavra poderosa do Senhor, a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, que batiza com o Espírito Santo, que nos leva para o céu. Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Aleluia. Desde já eu peço o seu like no nosso canal para a divulgação, propagação do reino de Deus. Aleluia. Se você quiser também estar se inscrevendo, em nome de Jesus, compartilhando depois essa mensagem para que a palavra de Deus venha chegar a muito mais pessoas que precisam, né, de uma palavra, de um consolo, de uma exortação, de algo da parte de Deus, né? O Senhor tem o maná, assim como o Senhor, aleluia, enviava o maná, aleluia, para o seu povo no deserto, todos os dias, o maná fresquinho, o Senhor tem para nós, a sua palavra é o maná, aleluia, do céu, aleluia, aleluia. E se nós deixamos para o outro dia, como o Senhor falava para o seu povo, o maná de hoje é só para hoje, aleluia. Porque se vocês guardarem, eles vão apodrecer, né? E eles desobedeceram a voz de Deus, aleluia. E com medo de ficarem sem, aleluia, eles guardavam o maná e eles apodreceram. Assim é a palavra de Deus. O Senhor tem um maná fresquinho para o dia de hoje. Agora, para o dia de amanhã, o Senhor tem outra palavra, outro maná. Assim é na nossa vida cotidiana, assim é no nosso particular com o nosso Deus, todos os dias. Se nós estivermos atentos à voz do Senhor, todos os dias Ele tem uma palavra que vem ao nosso encontro, assim como na igreja, nas congregações. Aleluia. A palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Vou deixar uma palavra hoje para nossas vidas que fica no Salmo 91, um salmo poderoso, aleluia, que não é apenas para ser, aleluia, posto a Bíblia em cima de um instante e colocado lá como se ele, por si só, ele fosse fazer alguma coisa. Muitas pessoas, né, religiosas têm ele aberto na sua estante, em algum lugar no seu quarto, mas ele é para nós, aleluia, meditarmos, fazermos dele uma oração, aleluia, em momentos de guerra, em momentos, né, que nós sentimos uma opressão, uma pressão, nós oramos esse salmo, ele é poderoso, aleluia, para, aleluia, operar em nós, aleluia. Ele é poderoso para nos guardar, porque a palavra de Deus tem poder, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso para operar livramento, para operar cura, para operar milagres, mas ele precisa ser lido, ele precisa ser orado, ele precisa ser vivido, né? Nós precisamos crer na palavra que nós lemos, aleluia. Nós precisamos confiar, aleluia, na palavra de Deus, que é fiel e verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz assim no Salmo 91, aquele que habita. Desde ontem o Senhor está falando sobre habitação, né? Nos esconder nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há um lugar de descanso para as nossas vidas, aleluia. Em meio às nossas preocupações, em meio às nossas ansiedades, em meio às nossas tribulações, em meio aos nossos problemas, aleluia. Aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor, do Onipotente, aleluia, ele descansará. Ele não ficará preocupado, ele não ficará demasiadamente ansioso nem preocupado, porque ele descansará. E esse descanso não quer dizer que nós não vamos fazer nada, que nós não vamos fazer a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer.
porque descansar, esse descanso significa confiar. Eu vou descansar no Senhor, eu vou confiar, porque a despeito da minha vida, aleluia, a despeito de tudo que diz a respeito à minha vida, à minha família, aleluia, ao meu trabalho, aleluia, aleluia, eu estou guardado, aleluia, eu estou protegido, aleluia, pelo Senhor, porque eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aleluia, o Senhor tem feito-nos um convite desde ontem, aleluia, o Senhor está falando em outra palavra diferente, mas com o mesmo significado. Aleluia, o Senhor está nos chamando para nos esconder, aleluia, aleluia, debaixo das suas asas, no seu esconderijo, à sombra, aleluia, do Onipotente, e nós vamos ter descanso, aleluia. Direi do Senhor, aleluia. Ele é o meu Deus, aleluia. Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Senhor, Ele é nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, e nele nós confiamos, aleluia. Essa tem que ser a nossa oração cotidiana, aleluia. Porque a palavra do Senhor está dizendo que Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quantas vezes, aleluia, os laços são armados, aleluia, contra as nossas vidas, aleluia, mas a palavra do Senhor, aleluia, ela diz que Ele te livrará do laço do passarinheiro, daquele laço que você nem imagina, mas que muitas vezes está sendo preparado para a sua vida, para a minha vida, para que nós caiamos, para que nós tropeçamos, né? Assim como o passarinho é pego por esse laço, né? Esse laço que vem para prender o passarinho, o passarinheiro, aleluia. Muitas vezes existem laços espirituais, laços físicos que são preparadas, aleluia, mas que o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, Ele nos livra. Muitas vezes nós nem sabemos, aleluia, que o Senhor nos livrou. Tantas coisas, tantos livramentos que nós temos e nós nem sabemos, mas o Senhor já nos livrou, aleluia. Ele te cobrirá, aleluia, com as suas penas, como a galinha, ela cobre os seus pintinhos, aleluia, debaixo das suas asas, aleluia. Assim o Senhor é conosco, aleluia. Aleluia, Ele nos cobre com as suas penas. E a palavra diz que debaixo das suas asas nós estaremos seguros. Aleluia, porque a sua verdade é escudo e é broquel. A verdade do Senhor é a palavra dele. Ela é um escudo para as nossas vidas que nos protege e que nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor. Não temerás espanto noturno, aleluia, nem peste que voe de dia. Nós sabemos que à noite, né? A palavra diz que nós somos do dia, né? E a noite simboliza as trevas. Então, nas madrugadas, nas noites, aleluia, ocorrem muitas coisas ruins pelas madrugadas, acidentes, roubos, muitas coisas ruins acontecem para aqueles que ficam nas altas madrugadas, né, em lugares que não são apropriados. Não estou falando para aqueles que trabalham, né, que está no seu trabalho de madrugada. Estou falando, né, nas madrugadas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, existe o espanto noturno. Ele vem muitas vezes sobre a nossa vida com medo, aleluia, com situações nas madrugadas, como eu estou falando, e o Senhor fala que você não temerá o espanto noturno, nem a seta, existem setas, aleluia, do inimigo, que elas voam também de dia, nem peste que ande na escuridão, aleluia.
Aleluia. Nem mortandade que assola ao meio-dia. Quantos de vocês não ouvem que ao meio-dia é um horário, né? Espiritualmente falando, um horário difícil também. Assim como existem certos horários nas madrugadas, também ao horário do meio-dia, das 18 horas, são horários, aleluia, onde existem, aleluia, essas setas inflamadas do maligno, que muitas vezes elas vêm. Nós precisamos estar guardados no Senhor, debaixo do esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, somente debaixo da sombra dele nós estaremos seguros. Aleluia. Porque então, irmãos, somente assim, guardados pelo Senhor, debaixo, aleluia, da sua proteção, aleluia, 1000 cairão ao nosso lado, poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas a palavra do Senhor está dizendo, mas tu não serás atingido. Louvado seja o nome do Senhor. Somente com teus olhos você vai olhar e vai ver a recompensa daqueles que não têm a presença, daqueles que não estão habitando no esconderijo do Altíssimo, que não têm a proteção, aleluia. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Então nenhum mal nos sucederá, e nem praga alguma chegará à nossa casa, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque aos seus anjos ele dará ordem a nosso respeito para nos guardar em todos os seus caminhos. O Senhor, aleluia, ele guarda os seus, ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Quando nós estamos debaixo da presença do Onipotente, à sombra do Onipotente nós descansamos. Vem as setas que voam de dia, vem as setas noturnas, mas o Senhor, ele nos guarda, ele envia anjos, né? Como está falando, ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, a respeito da minha vida, a respeito da sua vida, a respeito da tua casa, dos teus filhos, do teu esposo, de tudo que diz respeito à sua vida, aleluia, para que você não seja atingido, para que o mal não venha nos tocar, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos guarda, o Senhor nos blinda, o Senhor nos cobre com seu sangue vertido na cruz do Calvário, e nenhum mal ele chegará à nossa tenda, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu profetizo isso nessa tarde, essa palavra poderosa sobre a nossa vida e a nossa casa, que haverá livramento sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. O Senhor nos guarda, o Senhor guarda de Israel, aquele que não dorme e nem tosqueneja, aleluia, aquele que vigia de dia e de noite sobre as nossas vidas, aleluia. Louvado seja o teu nome. Ele te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés os filhos do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro porque conheceu o meu nome. Aqui está falando, pisarás o leão e a serpente. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. O Senhor nos diz que Ele já nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. O Senhor nos deu autoridade no nome de Jesus para nós orarmos e repreendermos todo o mal, para nós orarmos e obtermos a vitória. Aleluia, porque tão encarecidamente é o favor de Deus, né? Me amou, Ele nos ama. Aleluia. Também eu o livrarei, diz o Senhor. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Aleluia. Ele me invocará, diz o Senhor, e eu lhe responderei. Aleluia. Como é bom saber que nós podemos invocar ao Senhor e Ele, aleluia, nos responde, né? Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. Aleluia. E lhe mostrarei a minha salvação.
Essa palavra que o Senhor tem para nós, uma palavra poderosa, maravilhosa, aleluia, digna de toda aceitação, como diz a Bíblia, né? Precisamos invocar o nome do Senhor e Ele nos responderá. Ele está conosco na nossa angústia. Ele é aquele que nos livra, aleluia, e o seu nome é glorificado. E Ele fala que nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Vamos tomar posse desse salmo poderoso, que é um salmo que deve ser orado, né, como uma oração mesmo. Não apenas lido, mas ser orado, porque Ele é poderoso. O Senhor é aquele que nos livra de todas as setas, de todos os dados inflamados do maligno. O Senhor é aquele que nos blinda, que nos protege, mas para isso nós precisamos estar debaixo, né, da potente mão do Senhor. Nós precisamos estar debaixo sempre de uma palavra. Aleluia. Na Bíblia, né? Nós temos um não temas para cada dia da nossa vida. Mas por que nós tememos tanto, né? Às vezes nós tememos tanto, né? As situações que se levantam, as dificuldades no nosso dia a dia, sendo que o Senhor tem um não temas para cada dia, para os 365 dias do ano, o Senhor tem um não temas para a minha vida e para a sua vida, porque muitas vezes a gente não pratica a palavra de Deus. Muitas vezes a gente conhece a palavra de Deus, a gente lê a palavra de Deus, mas na hora que é para a gente, né, aplicar aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos, né, no dia mal, no dia difícil, na prova, nós nos esquecemos, e é exatamente nessa hora que nós temos que aplicar a palavra de Deus para que ela venha se fazer, né, se manifestar na nossa vida. E esse salmo é um salmo poderosíssimo, né, assim como toda a palavra de Deus, e que nós precisamos tomar posse dele nessa tarde, porque enquanto eu estou lendo essa mensagem, o Senhor está trabalhando na sua casa. Ele está pondo por terra tudo aquilo que tem se levantado, aleluia, tudo aquilo que muitas vezes, né, tem se levantado na sua casa, na sua família, como contenda, como briga, como discórdia, como obras, né, do inimigo, ou não importa, que sejam obras da carne através dos homens. O Senhor entra com livramento, o Senhor entra com libertação. Eu não sei o que você está precisando nessa tarde, aleluia, mas o Senhor sabe da tua necessidade, daquilo que você precisa. E Ele vai dar ordem aos seus anjos a teu respeito, a respeito da sua vida, a respeito de tudo aquilo que você está temendo. Porque a palavra diz, e no dia que eu temer, eu confiarei. Esse descansar, como eu havia falado no começo, é confiar. Descansar significa eu confio em Deus. Aleluia. Porque o Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles que nele confiam. O Senhor é aquele que trabalha por aqueles, aleluia, que tem a sua palavra como primazia na sua vida, aleluia. Então, a segurança daquele que se refugia em Deus. Há um lugar, aleluia, onde o Senhor, aleluia, nos guarda. É na sua presença que nós somos guardados e livrados de todo mal, de toda seta, de tudo aquilo que se levanta no mundo espiritual, que muitas vezes está ao nosso redor e nós não vemos, mas é invisível,
mas é real, e o Senhor tem o poder de nos livrar na rua, o Senhor tem o poder de nos livrar mesmo dentro das nossas casas, o Senhor tem poder de livrar de uma bala perdida, o Senhor tem poder de livrar de um assalto, o Senhor tem poder de livrar de um mal súbito, de uma enfermidade, o Senhor tem poder de livrar, aleluia, as nossas vidas, os nossos filhos, quando eles saem, o Senhor tem poder de guardar a nossa entrada e a nossa saída, mas para isso nós temos que habitar. Aquele que habitar no esconderijo do Altíssimo, no lugar secreto com Deus, aleluia, a sombra do Onipotente descansará e será livrado de todo mal, em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração nesse momento, pelas nossas vidas, pedindo a cobertura do Senhor, essa direção que o Espírito Santo de Deus está me dando nesse momento, aleluia. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus, para que ela venha se cumprir na sua vida todos os dias, todos os dias, todos os dias da sua vida, aleluia. O Senhor, Ele quer nos guardar, o Senhor quer nos livrar, o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer fazer uma obra nesta tarde, na minha vida, na sua vida, na nossa casa, visitar a nossa casa, Lebassuri canta Lamanaia. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, Senhor, eu venho colocar a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos, Senhor, que porventura estiver ouvindo, Senhor, essa palavra, Pai, aonde, Senhor, esse vídeo chegar, onde a minha voz chegar, Pai, alabassure canta, alabassaia, que não seja a minha voz, mas que seja a Tua voz, Senhor, bradando, Senhor, sobre a vida deles, Pai, através da Tua palavra do Salmo 91, um salmo poderoso, um salmo de livramento, um salmo, Senhor, que diz que aquele que habitar na Tua presença, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, Pai, e visita a casa dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, livra de toda seta, Senhor, que tem se levantado, Senhor, seja medo noturno, muitas pessoas que têm medo, aleluia, assombro noturno, que vem vultos, que muitas vezes não consegue dormir, que tem insônia, Pai, em nome de Jesus, repreende todo espírito de insônia, aleluia, em nome de Jesus, repreende todo mal, toda seta, aleluia, Senhor, que voe de dia, toda seta, Senhor, aleluia, na escuridão da noite, nas noites que simbolizam as trevas, porque nós somos do dia, Senhor, e as trevas significa a noite para aqueles que estão pelas madrugadas, nos bailes, nas noitadas. Muitas pessoas que não são convertidas, filhos que não são convertidos e saem na madrugada e os pais ficam preocupados, às vezes sem conseguir dormir, esperando pela volta deles. Que o Senhor esteja repreendendo toda a seta do inimigo, em nome de Jesus, nas madrugadas, em nome de Jesus, nas estradas onde acontecem os acidentes, em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando livramento para as famílias, que o Senhor esteja dando livramento nas nossas casas, que o Senhor esteja nos blindando, Senhor, blinda cada um nesta tarde, Pai, em nome de Jesus, nos cobre com Teu sangue vertido na cruz do Calvário, Pai, que ao redor de nós esteja a Tua redoma de glória, em nome de Jesus, Pai, porque Tua palavra diz que os Teus anjos estão ao nosso redor, mas ao nosso derredor está, Senhor, nosso inimigo que brama como um leão, buscando a quem possa tragar, mas nós buscamos, Senhor, a Tua blindagem nessa tarde, Senhor, em nome de Jesus, nos envolve com o manto da Tua glória, nos cobre com o sangue vertido na cruz do Calvário, Senhor, em nome de Jesus, visita a casa dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, Pai, cobre com Teu sangue, Senhor, a casa, a família de cada um, Senhor, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, de toda enfermidade,
de toda seta que voe, de toda seta inflamada do maligno, Senhor, em nome de Jesus. Nos cobre nessa tarde, cobre a casa dos teus filhos, cobre os filhos dos teus filhos, os nossos netos. Cobre, Senhor, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a entrada e a saída de cada um das suas casas, que possam sair e voltar em segurança, Pai. Vai guardando, vai livrando de todo mal, de mal súbito, vai livrando de todo mal, de toda enfermidade, Pai, em nome de Jesus. Vai guardando a vida, Senhor, de cada um. A casa, a entrada da casa de cada um, acampa o teu anjo poderoso na entrada das nossas casas, livra de assalto nas ruas, nas casas, Pai, esteja protegendo, esteja livrando o teu povo, a tua igreja que somos nós, Senhor. Nesta tarde vem com a tua proteção, vem com a tua proteção nesta tarde sobre as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Dá ordem aos teus anjos, Senhor, a respeito da nossa vida, a respeito da nossa casa, da nossa família, Pai. Passa a tua vassoura de fogo, em nome de Jesus, Pai. Entra com a tua glória, entra com os teus anjos nas nossas casas, nos nossos lares. Entra com vitória, Senhor, nessa tarde, dando livramento, guardando as nossas vidas, Pai. A nossa saúde, Pai, em nome de Jesus, a saúde dos teus filhos, Pai. Toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés. Toca, Senhor, no coração. Toca no pulmão. Toca, Senhor, aleluia, nas veias. Toca nas artérias. Toca na coluna. Toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vem com cura nesta tarde, vem com restauração, vem com livramento, Pai. Toca no sangue. Toca, Senhor, aleluia, em nome de Jesus, Senhor, nas pernas, toca nas veias, toca, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos rins. Senhor, nos visita nesta tarde com a tua presença, nos visita nesta tarde com a tua proteção, nos visita nesta tarde com a tua glória, com a tua redoma de glória, nos envolve com a tua glória, Senhor, nessa tarde, em nome de Jesus, e nos blinda para a glória do teu nome, Senhor. O que eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus, por cada irmão, Senhor, por cada irmã que porventura esteja, Senhor, aleluia, ouvindo essa palavra nesta tarde, que a sua casa sejam, aleluia, abençoadas, guardadas e protegidas pelo Santo de Israel, aquele que guarda, aquele que não dorme e que não tosqueneja, aleluia, aquele que diz no Salmo 121, aleluia, elevo os meus olhos para os montes, aleluia. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É esse Deus que nós cremos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No 3 ele diz: não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda, ele não tosquenejará, ele não dormirá. Eis que não dormirá e não tosquenejará o guarda de Israel, aleluia. Ele é o guarda da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, aleluia. O sol não te molestará de dia, aleluia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, em nome de Jesus. Eu profetizo essa palavra nesta tarde, aleluia. Ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Alebassuri canta lamanaia. Fique com essa palavra, aleluia, de proteção. O Senhor é quem guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Amém? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa tarde, digno de toda honra e de toda glória ao Senhor. Amém? Eu termino por aqui e Deus continue abençoando e continue, orando a palavra para você que porventura tem alguma dificuldade de orar. Eu quando comecei na presença de Deus, que eu me converti, eu não sabia orar. Então, eu orava os salmos.
Eu fazia dos salmos a minha oração, porque ainda não tinha, assim, entendimento de saber orar com as minhas palavras. Aí eu orava o o Salmo 23, eu orava o Salmo 91, eu orava o Salmo 121, o Salmo 116. Então, nós precisamos orar. A palavra de Deus diz que sem oração nós não teremos vitória. Amém? Então, uma boa tarde, a paz do Senhor para todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.